Deus é nosso refúgio, meus irmãos. É a nossa fortaleza. É isso que ele disse, e é isso que a gente vive. Eu já falei isso aqui antes, mas vou falar de novo. Acho estranho as pessoas somem da igreja, aí eu mando uma mensagem. Ou ligo, sei lá, eu vou até lá. O que aconteceu? Não estava muito bem. Eu não estava muito bem, muitos problemas. Mas aí é que está o negócio. Aí é que você precisa vir mesmo para as reuniões, para orar mesmo, para que alguém ore por você. Para que Deus libere uma palavra para a sua vida. Quem crê que Deus fala ainda hoje? Através da palavra, amém? Isso traz resposta para nós. Às vezes você está, como diz o bispo, né, brocochô. Essa palavra é dele. Peguei emprestado. Aí você escuta uma palavra de Deus que te anima, te fortalece, enche você de fé. Você começa a encarar aqueles problemas de outra maneira. Porque Deus te deu uma resposta. Porque Deus te fortaleceu. Com quantas pessoas já aconteceu isso aqui? Comigo é sempre, quase. Você também pode pegar a sua Bíblia e abrir e começar a ler e Deus vai falar com você. Você começa a orar e Deus vai falar com você. Ele tem todo o poder, nós cantamos aqui. Não seja religioso, mas realmente confie em Deus. Confie nele tem resposta, nele tem saída. Nada é impossível para Deus. E mesmo que seja a vontade dele, você vai saber, e ele vai te dar paz. Ele vai te dar uma saída, uma solução. Quantas vezes eu vi isso acontecendo? Eu me lembro quando tinha um casal aqui, sempre eu ia orar lá com eles pediam orações. E tinha uma fábrica de sapato na época. E tinha muitos problemas nessa fábrica. E um dia Deus me mostrou que estava abrindo uma outra oportunidade para eles. Mas eles estavam com a fábrica. Eu falei, olha, você consegue abrir mão disso para uma nova oportunidade que Deus pode trazer para você? Cremos, abrimos. O que Deus mandar, nós vamos fazer. E assim foi, estão bem hoje. Porque às vezes Deus traz uma direção e a gente não percebe. A gente fica apegado. Não fique, tá bom? Não fique apegado. Apegue-se a Deus. O que Ele falar é melhor. Ele conhece o futuro, o presente. Ele é onipresente, onipotente, conhece todas as coisas. A gente não conhece. Basta ter fé. Hoje nós cantamos muitas músicas de fé. Eu estava prestando atenção nisso aí. Precisamos de fé. Eu orei também. Deus me trouxe a oração para falar de fé, de confiança. Servindo para mim e para você também. Eu também sou ministrado quando estou aqui. Graças a Deus. Quando eu estou aqui também sou ministrado. Amém? Deus falando de fé, de confiança, de continuar, de perseverar. Vamos continuar e vamos perseverar. E a bênção vai acontecer. O mover de Deus não para. Deus não, a Bíblia diz que Ele não é estátua muda, nem surda. Tudo que você falou para Deus hoje, Ele ouviu. Tudo que você orou para Deus hoje, Ele ouviu. Ou não só hoje, mas na sua vida. Ele tem escutado. A questão é que o diabo diz que você não é ouvido. Que você é pecador demais, pecadora demais. Quem não é? Por isso nós devemos orar mesmo, buscar a santidade em Deus. Mas Ele escuta aquele que se inclina o coração para Ele. Aquele que confia e continua confiando, crendo, continuando vindo. Não só nas reuniões, mas ficar em paz com Deus. Você vai entender um pouquinho hoje aqui o que Deus quer fazer. Hoje eu estava em oração e o Senhor me trouxe um texto que eu já preguei há pouco tempo aqui, mas eu creio que Ele vai falar diferente hoje. Falar diferente. Porque nós estamos em uma batalha espiritual, não tem jeito de escapar disso. Não é só oba-oba, nós nos alegramos por causa da graça de Deus. Nos alegramos em saber que Deus, o Todo-Poderoso, é conosco, amém? Em saber que Ele se importa com a gente, foi Ele que nos amou primeiro, diz a palavra de Deus. Ele decidiu nos amar, que bom, graças a Deus. Isso nos alegra.
Nossa alegria vem dele, por causa dele. O que a Bíblia diz? Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se você colocar o seu coração em coisas naturais, provavelmente, o próprio Jesus falou, se você colocar o seu coração em riquezas no mundo, vem um ladrão e pode roubar, e você vai ficar triste, com o coração quebrado. Se você colocar... As traças podem corroer as coisas que você pode colocar seu coração no mundo. Coloque seu coração no céu, nas coisas de Deus, na confiança em Deus, e você vai ver a diferença, amém? Mas nós estamos numa batalha espiritual, irmãos. Você está numa batalha. Repita comigo, eu estou em uma batalha. Amém. Mas eu vou te falar uma coisa. Você está numa batalha, mas você não está só. Você está debaixo da graça do Todo-Poderoso. Mas tem uma coisa para te falar. Tem coisas que Deus faz. É Deus que faz, amém? Mas tem coisas que é você que faz, amém? Tem coisas que é Deus que faz, mas tem coisas que é você que faz. A Bíblia fala dos dois. Nós devemos entender a maneira de fluir, a maneira de ser vencedor. Precisamos entender e ler a palavra, para saber como devemos nos portar com cada situação. Por exemplo, quando a Bíblia fala do diabo, a Bíblia fala para a gente, para você e eu, resistir ao diabo. Temos que resistir. O que é resistir? Lutar. É lutar contra ele. Resistir verdadeiramente. Não cair nas suas ciladas. A Bíblia diz nessa passagem para você submeter a Deus e resistir ao diabo. Então tem duas coisas nessa batalha que você precisa fazer. Primeira, submeter a Deus e resistir ao diabo. Tem gente que resiste a Deus e submete ao diabo. Isso aí, você já foi derrotado, foi amarrado. Ele quer matar, roubar e destruir. Tirar você da presença, roubar a sua fé. Por isso que as pessoas param de vir. Elas começam a empolgar, conheço muitas assim. Deus toca, cura. Quantas pessoas já foram curadas aqui? É incontável, gente. Quantos testemunhos já ouvi? Eu mesmo já fui curado várias vezes, já participei, já vi gente sendo curada, abençoada, Deus movendo, abrindo portas. Elas ficam alegres, se convertem, se batizam, se alegram, estão em tudo. Mas conforme o tempo vai passando, elas vão se afastando, se esfriando, mudando até a afeição. A afeição da pessoa muda, eu já começo a ver, falo, tem coisa errada. Essa pessoa era alegre, cheia de alegria, de fé, de confiança, de louvores. Agora está calada, oprimida, não consegue dizer nada. Não, parece que a mente foi exprimida. É isso mesmo. O diabo faz isso com o tempo, ele tem tempo de mentir, de enganar, de trazer preocupações. Falar aqui lá foi só aquele dia, não vai ter mais, acabou para você. Você errou com seu marido, você errou com sua mãe, agora perdeu tudo. Você pecou naquilo que você fez, agora acabou. Deus não é mais com você. Mas não é isso que a Bíblia diz, nós temos que acreditar no que a palavra diz. A Bíblia diz que ninguém pode te arrebatar das mãos do Senhor. É isso que a Bíblia diz, ninguém pode, mas você pode sair. Esse é o problema. É isso que o diabo faz. Ele vem, já que ele não pode te arrancar da mão do Senhor, ele tenta de tudo para fazer você sair. Você virar as costas. Porque isso pode acontecer. As pessoas é que viram as costas para o Senhor. Deixam de beber da água, deixam de comer da comida. O que eu orei no início aqui? O pão, né, o maná representado ali na Bíblia, vinha todos os dias. Representa quem? Cristo. O verdadeiro pão é Jesus. O maná é só uma representação do verdadeiro pão, do verdadeiro alimento. Você e eu precisa se alimentar de Jesus. Ele é o pão da vida, é a comida. Ele usou o nome pão para dizer que é a comida que você precisa. A comida espiritual é Ele. A presença dEle, a palavra dEle. O Espírito Santo. É isso que te dá força para seguir.
É isso que te dá visão espiritual, entendimento, discernimento, proteção, poder. Aí o diabo sabe disso, quer tirar isso de você. Porque ele tem medo, eu já falei para vocês. O diabo tem medo de você. O diabo tem medo de você, meu irmão. Mas ele tem medo de você quando você está cheio de Deus. Cheio da palavra, cheio de fé. Aí você é invencível para ele. O que ele vai poder fazer contra você assim? Ele olha para você e vê Jesus. Ele olha para você e vê brilho. Vê a graça. Ele vê o sangue em você. Ele tem medo disso. Ele foi derrotado por isso. Ele olha para você e vê a derrota dele. Aí ele vem com mentiras, com enganos, com pressões, com pecado. Para te afastar do alimento, te afastar da luz que é o Senhor. Nós não somos a luz, nós refletimos a luz quando estamos perto da luz. Amém? Nós estamos nesta batalha. E eu sei que Deus tem o melhor para você. O melhor de Deus está para você. Já falei sobre isso, é o sim. A Bíblia diz que todas as promessas feitas na palavra de Deus, por Deus, em Cristo você tem um sim. Ou seja, é um sim para você se você estiver em Cristo. Então Deus tem o melhor para você, para mim. E a campanha da restauração é isso, restaurar também essa confiança. Restaurar também essa esperança. Restaurar também essa força. Você tem força em Deus para resistir o diabo. Como é que você vai resistir o diabo sem força? Quem pode ir contra ele sem o poder de Deus? Você precisa da força de Deus, beber das águas do Senhor, comer a comida, o pão verdadeiro. Irmão, é semelhante a uma vida natural, a sua vida espiritual. Você precisa ter vida espiritual, senão você está morto. Senão você não tem a vida eterna. Senão você não tem Deus. Você pode até ser curado hoje. Eu sei que Deus cura. Jesus não fazia acepção de pessoas. Todos que chegaram até ele e clamaram, ele curava. Mas nem todos esses que foram curados foram salvos. Salvos foram aqueles que creram nele. Receberam ele. Você pode ser curado, abençoado, porta se abre, você ganha carro, casa. Isso aí é pequeno para o Senhor. É graça de Deus, é a bondade de Deus para você. Mas se você não for salvo, não tem a vida, nada importa. Nas outras religiões também você pode receber coisas lá. Ganhar coisas materiais, terrenas, e aí? E a vida com Deus, e conhecer a Deus. E ser cheio da alegria que vem de Deus. Ter a herança de Deus, a herança do reino de Deus. Ter o poder na sua vida para também abençoar outras pessoas. Ser diferente a ponto das pessoas te olhar e falar, tem algo em você diferente. Você é cristão, você é crente, o que você é? As pessoas veem a graça de Deus nas palavras, a graça de Deus na sua conduta, no seu testemunho. Isso é importante, isso é poderoso. E isso gera também recompensa da parte de Deus, galardão que eles falam. E é isso que o diabo teme. Por isso ele tenta aprisionar, por isso ele tenta amarrar. Jesus veio, a Bíblia diz, que ele veio para libertar os cativos. Cativos de quê? Vamos entender aqui. Abra sua Bíblia. Ou abre aqui na parede. João 8, 29. João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. Tendo proferido essas palavras, muitos creram nele. Então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece
para sempre. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Amém? Só até aqui. Então Jesus estava ali iluminando ali os olhos, né? Tentando ali, liberando uma palavra de luz para aquelas pessoas que aqui diz que creram nele. Aqui ele estava falando então para crentes, pessoas que já tinham crido nele. Foi assim que está falando, né? Jesus então, disse Jesus aos que havia crido nele. No 30 fala, ele falou essas palavras e muitos creram. Então, eram pessoas que creram em Jesus. Então, podemos chamar de crentes. Jesus já estava falando para quem creu. Ele começou dizendo aqui, no 29. O Pai não me deixou só. Por quê? Porque eu faço a sua vontade. Quer a companhia de Deus? Quer a presença de Deus? Você precisa, sim ou não? Quem precisa de Deus, diga amém. Então, para isso acontecer, para o Senhor estar sempre próximo, precisamos fazer a vontade do Pai. Ele falou aqui, Ele não me deixou porque eu faço a vontade dele, eu cumpro a vontade do meu Pai. Isso agrada a Deus. Quer agradar a Deus? Faça a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Leia a palavra, você vai saber. É amar o próximo, perdoar, amar a Deus, honrar a Deus, obedecer a Deus. A palavra de Deus. Obedecer em tudo a palavra de Deus e amar o seu irmão, amar o seu próximo, amar as pessoas. Amar de verdade, servir, ser humilde. Essa é a vontade de Deus, se você não sabia. Ser humilde, ser bondoso, compassivo, ter fé. Fé agrada a Deus. Confiar em Deus, ter fé em Deus. Quando você deixa de vir ao culto, quando você deixa de vir às campanhas, será que você está tendo fé? Se não for por causa de alguma coisa, né, que aconteceu, você está tendo fé? Quando você deixa de orar, quando você está aqui ou na sua casa, quando você deixa de louvar a Deus, será que você está tendo fé? Pensa nisso. Fé. A fé não é vontade, a fé é confiança, é crer. Você não tem que ter vontade para orar. Você tem fé que tem que orar e ora. Assim eu penso. Tem dia que você não tem vontade, mas você ora assim mesmo pela fé. E isso tudo vai mudar. A vontade vai começar a vir, vai começar a fluir. A presença de Deus começa a encher o seu coração, amém? Então começa aqui, Jesus falando, o Pai não me deixa, pois eu sempre faço a vontade dele. Eu sempre agrado ele fazendo o quê? Obedecendo. É assim que eu agrado a Deus. É assim que eu vivo a minha vida espiritual. É assim que eu deixo de ser religioso e me torno um filho de Deus. Porque religião não te salva, não vai te salvar. Religião não tem poder sobre a sua vida. O que vai fazer a diferença é você viver uma vida de Deus, uma vida para Deus, de verdade. É algo pessoal, é algo verdadeiro e seu. Isso vai refletir nas reuniões, vai refletir onde você estiver, não só na igreja, aqui dentro. Aqui dentro todo mundo é espiritual, todo mundo canta, todo mundo chora. Mas e lá fora, e nos outros dias, e no dia a dia, e na adversidade, como é que é? Na hora do perrengue é que é posto à prova. Na hora da tentação que é posto à prova. Na hora que chega lá o dinheiro que você não deveria estar recebendo. Muitas vezes a propina. É nessa hora que é mostrado se você ama a Deus ou não, se você é obediente ou não. Deus está vendo. Simplesmente, eu não estou, ninguém está vendo. Nem quero ver. Eu fico sabendo coisa aqui, eu nem queria saber. Por que eu fiquei sabendo? Nem queria. É ruim, irmão, saber de coisas estranhas de certos irmãos aí. Não gosto, não. Mas às vezes eu fico sabendo. É ruim, triste, né? Tem que orar, chorar, pedir misericórdia para Deus, para aquele irmão. Eu não estou vendo, mas Deus está vendo. E a Bíblia diz que vai ser anotado aquelas coisas. Vai ser anotado e no último dia vamos prestar contas. Amém? Jesus continua falando então aos que creram nele aqui no 31. Presta atenção. Para você deixar de ser religioso e passar a ser filho de Deus, de verdade. Negar a si mesmo, vencer o pecado, resistir ao diabo.
vencer na batalha espiritual em nome de Jesus. Você vai chegar e a sua presença vai mudar o ambiente. Porque você está na graça de Deus, na presença de Deus. 31 ele diz assim, ó. Disse Jesus aos que creram nele: se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Você crê que Deus espera que você seja o que de Jesus? Discípulo ou somente um simpatizante? O que você acha que Cristo espera de você? Que você seja discípulo ou só alguém que se simpatiza com ele? Responde. Discípulo, não é? Então você já entendeu hoje que Deus espera, que a vontade de Deus para a sua vida, para mim, é que você seja discípulo. Como é que você vai ser discípulo? Jesus responde aqui no 31. Se permaneceres na palavra. Cadê? Olha lá. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Tem que permanecer na palavra. Tem que saber da palavra. Conhecer a palavra de Deus e permanecer fiel. O que é permanecer nessa palavra? Ser fiel. Cumprir a palavra de verdade. Fazer mesmo. Botar em prática, trazer para a sua vida. Viver a verdade da palavra de Deus. Não adianta só ouvir, ler, ver filme. Ver The Chosen. Agora a moda é The Chosen. The Chosen. The Chosen. Sei lá falar isso. A moda agora é essa. Não é só isso, irmão. É realmente viver aquilo. É um manual para a sua vida. É uma receita para você, para mim. Então você vai viver aquilo, você vai permanecer na palavra de Jesus. Porque ele estava falando para quem creu. Ele falou assim, vocês creram, né? Começou bem. Quem crê, levanta a mão. Agora é permanecer. Crer é o primeiro passo. Tem gente que para por aí, não. Primeiro passo é crer. Agora, depois que você creu em Jesus, é permanecer. Eu criei, agora eu permaneço. Aí depois que você permanecer, não sei por quanto tempo, você se torna discípulo. Sim ou não? Tá certo o que eu estou falando? Aí depois vem a passagem que todo mundo só lê ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, são 3 passos aqui, ó. Tem gente que só fala isso. Primeiro creram. Depois que creram, permaneceram, tornaram-se discípulos, e aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer ver? Põe lá 32. Viu? E conhecereis. Vou até ler tudo para você ver o que o texto responde por si mesmo. Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permaneceres em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e aí conhecereis a verdade vos libertará. Então isso significa que a libertação que nós estamos vivendo, ela é um processo que começa com a fé. Crer é fé, né? Sim ou não? Precisa de fé para crer? Então começa com a sua fé em Deus, em Jesus. Continua com a obediência. Quer ser liberto? Creia, obedeça. Presta atenção, Jesus está falando. Jesus está falando o segredo, que não é segredo, né? Está bem aí, para a gente entender. Porque as pessoas querem servir a Deus da maneira delas. Eu vou servir a Deus do meu jeito, vou na igreja, canto, aí acha que é assim, cantei, orei, pronto. Não, tem tudo uma palavra a se seguir. Quer ser discípulo, você precisa ser discípulo. Primeiro eu creio, depois eu obedeço, eu permaneço e obedeço, me torno discípulo. E vou conhecer a verdade. Por que eu vou conhecer a verdade? Porque eu estou permanecendo na verdade. Aí você conhece essa verdade. E essa verdade que Jesus falou que ele é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então ele é a verdade. Você passa a conhecer Jesus. Porque ele também disse que é a palavra. A Bíblia diz que ele é a palavra. Por isso que ele falou, permaneça na minha palavra, que sou eu. Creia nela, obedeça a ela, e você vai conhecer eu que sou a palavra.
E isso te liberta. Isso te dá a unção, a sabedoria, o conhecimento, o discernimento do bem e do mal. A Bíblia diz isso, conhecer o bem e o mal. É isso que devemos saber. Como é que eu vou conhecer isso? Conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra de Deus e permanecendo na palavra de Deus. Eu vou saber discernir o que é bem e o que é mal. E eu vou poder escolher o bem e com isso você é liberto do pecado. Amém? Você é liberto porque você conhece o que é ser livre, que é a palavra de Deus. Você tem o direito de dizer não. Você tem o direito em Cristo de dizer não. Eu lembro que quando eu era do mundo, eu não dizia não para nada, fazia tudo. Por quê? Não tinha outra alternativa. Aí eu conheci o caminho do Senhor, o caminho do reino, o caminho do bem. Eu falei, agora eu tenho uma alternativa a escolher. Eu escolho Deus, eu escolho Cristo, eu não preciso escolher isso. Antes eu não tinha outra escolha, era só isso ou não tinha nada, é isso e pronto. Agora eu posso escolher, você pode escolher Deus. Você deve escolher Deus. Jesus não te proíbe de você escolher o outro lado. Nunca proibiu, ele só te deu a alternativa. Olha, tem o caminho de salvação. Tem um caminho de vida. Eu estou aqui. Aí ele fala, você quer vir? Vem. Só me segue. Fica na minha palavra. Eu amo Jesus por causa disso. Ele não impõe nada, ele só ilumina. Ele só mostra. Ele só deixa as coisas claras. Porque o diabo engana, mente, encobre as coisas. O Senhor deixa claro, olha, por aqui é isso que você vai ganhar. O que ele fala? No mundo você vai semear para as coisas do mundo, da carne, vai colher morte e corrupção, destruição. Quem semeia para Cristo, colhe vida. Quem anda em Cristo, colhe vida. Colhe a bênção, salvação, vida eterna, graça, favor, herança. É só escolher. Só escolher. Você nunca vai me ver obrigando ninguém a nada. Pregando que tem que obrigar. Eu nem gosto disso. Jesus não faz isso. Ele só ilumina. Eu só vou falar para você a verdade. Olha, a Bíblia diz o seguinte. Esse caminho do pecado é morte, corrupção, destruição, demônio, opressão, maldição, poder do inferno. Isso é verdade. O caminho do Senhor é graça, é paz, é luz, favor, é bênção, liberdade. A liberdade é isso, irmão. É você poder escolher. Sabia disso? Você ser livre é você poder fazer, mas você não faz, porque você escolhe não fazer. Isso é ser livre. Sabia disso? Essa é a liberdade que o Senhor te dá. Ele te dá uma escolha, uma alternativa de vida, de graça. E você escolhe por a sua livre e espontânea vontade e fé não fazer. Isso é ser livre. O livre tem o direito de escolher. Você é livre. Amém? Você é livre para escolher o bem, escolher a vida, escolher a bênção. Então ele fala que se permanecer na palavra dele, amém? Crer, né? Crer em primeiro lugar, permanecer na palavra, você vai ser um discípulo, amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí continuaram, né? Eles falaram, mas nós somos, eles não entenderam. Eles não entenderam. Nós somos filhos de Abraão, somos religiosos. Vou traduzir para vocês, tá? Nós somos da igreja. Como é que eu não sou livre? Eu já nasci na igreja. Eu vou no culto. Faço parte da célula. Por que você está falando que nós não somos livres? Como é que você está falando isso? Sendo que nós sempre fomos da igreja. Participo do culto de jovens. Faço parte do louvor. Venho na igreja direitinho. Falto algumas vezes, mas venho. Aí ele fala aqui, olha, não tem nada a ver. Porque eles falaram aqui, somos filhos de Abraão. Para eles ser filhos de Abraão, descendência, né? Era tipo, somos o povo de Deus. Não somos escravos, somos top. Eu estou traduzindo, tá? Trazendo para a nossa realidade. Eu somos da igreja, eu sou o filho do pastor. Eu sou o sobrinho do pastor. Aí ele fala aqui, Jesus aí responde lindamente. Ele fala assim, ó,
Em verdade asseguro, todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Não interessa. Não interessa quem é você. Se praticou pecado, é escravo do pecado. Está na prática, está entregue, está rendido. Se você, o que eu falei naquela hora? Você tem que resistir ao diabo. Não se submeter. Se você submeter, a Bíblia, acho que é Hebreus alguma coisa, não lembro agora. Mas é em Hebreus, diz assim, aquele que você se propõe a se submeter, torna seu senhor. Se você se submete ao pecado, ao diabo, a qualquer coisa, vício, aquilo torna senhor na sua vida. Ele vai te dominar. Aí você deixa de ser livre em Cristo para ser escravo do pecado de novo. Aí ele estava falando, olha, aquele que pratica o pecado, que é entregue, ele se entrega facilmente, ele não resiste, ele só vai. Né? Tem até a música lá, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, é essa história aí. É a música do cão. É nesse sentido, que a pessoa se entrega. Ela não consegue dizer não, ela não tem escolha. Esse é o escravo do pecado e prisioneiro do diabo. Porque o diabo aprisiona a pessoa nisso. Por isso que eu falei para vocês que nós estamos numa guerra espiritual. Primeiro, o diabo, se você está vindo, se você está firme, se você está seguindo, o diabo, ele sabe que nesta hora ele não vai conseguir te prender. Então ele vai tentar fazer de tudo para te esfriar primeiro. Ele vai te enfraquecer espiritualmente para depois te aprisionar. Ele não tem poder agora de chegar com tudo contra você, porque você está orando, você está jejuando, você está lendo, você está vendo as armadilhas dele. Então ele vai tentar te cansar. Preste atenção. Primeira coisa, cansar essa pessoa. Vamos cansar ela físico. O que o povo estava fazendo no Egito? Estava lá, adorando a Deus, louvando a Deus. Faraó, não, esse povo está muito à toa. Faraó é o diabo, tá? É uma figura do diabo lá no Egito, lá de Abraão, de Moisés. Na passagem que Moisés salva. Eles estavam ali ainda, adorando, clamando a Deus. Ele mandou encher de serviço, meu irmão. É uma estratégia. Às vezes os irmãos aqui, irmão, você sumiu, não, está trabalhando demais. Aumentou o trabalho, arrumei 2. Que agora, o inimigo está trabalhando. Isso aí é do diabo. Dependendo. Porque tira a pessoa da presença de Deus, tira a pessoa dos cultos, tira a pessoa das amizades que são de Deus. Aí a pessoa só trabalha. Foi isso que o faraó fez. Lê lá. O faraó falou, aumenta o trabalho para eles. Põe para fazer mais tijolo. Porque eles estão cantando demais, adorando. Não pode ter tempo para isso, não. O negócio é moer. É uma estratégia, cansar você, encher você de mais trabalho, de mais ocupações, de mais preocupações. E cansar seu corpo físico. Aí você não vai conseguir. Não deu certo? Ele vem com a segunda etapa. Tenta te ferir, machucar as suas emoções. Deixar você machucado. Ferir você. Foi o que o Samuel pregou no domingo. É uma estratégia dos últimos tempos. Essa funciona muito bem. Essa funciona muito bem, meu irmão, porque uma pessoa magoada não consegue fluir em Deus de jeito nenhum. Ela tenta, ela quer, mas ela está magoada, tem uma mágoa, uma tristeza no coração, não deixa o Espírito Santo, aquilo barra o Espírito Santo. Então você precisa perdoar, se preciso for, e as pessoas têm dificuldade disso. As pessoas têm dificuldade para perdoar, não tem jeito. Mas quando você entende que o perdão é uma decisão, eu acho que fica mais fácil. Pelo menos para mim fica. Porque se você ficar pensando que é um sentimento, é um merecimento, aí você não perdoa, porque não é sentimento. Você não vai sentir vontade de perdoar quem te fez mal. Não vai, não tem como. É uma decisão. Não queria, mas eu decido por causa de Cristo, porque eu sou discípulo, porque eu permaneço na palavra dele, e a verdade dele me liberta dessa mágoa. Aí você decide, isso é a batalha espiritual. A batalha espiritual não é o demônio aparecer de noite, o vulto, não é isso. A batalha espiritual é o diabo prender a sua mente a ponto de você não conseguir perdoar. A ponto de você não conseguir enxergar. De você não conseguir fazer o bem ao próximo.
É isso que é a batalha espiritual. Os demônios fortes fazem isso. Prende a sua mente. Esconde por detrás de coisas. Cria fortalezas ao seu redor. Você não vê. Você não entende. Aí você fica triste com o irmão, não vem na igreja, porque teve um irmão aqui uma vez que sumiu e eu fui atrás dele. E ele, é porque eu orei, e não fui curado. Ele tinha um problema mental, da pesada mesmo. Ele falou que orou e não foi curado. E aí ficou triste e foi embora. E não quis voltar mais. Não quis mais voltar. Isso é o inimigo que faz, meu irmão. Trazer tristeza, frustração de alguma maneira, que você mesmo vai virar as costas para Deus. Virar as costas para a igreja. Vai ficar entristecido, né, com o pastor, com o irmão, com a estrutura, que essa igreja não sei o quê, que a que eu ia era preta, e lá tinha luz, e aqui não tem, eu não me sinto muito bem, porque lá, quando a luz piscava, eu adorava melhor. Eu escutei isso do irmão que falou que só conseguia adorar no escuro. Eu falei, que isso, irmão? Loucura que é. Eu passei na frente de um centro ali, ó, de espírita, estava tudo escuro lá. Eu vi só o povo lá em transe. Cuidado, não sei. Entendeu, irmão? Tô brincando, não sei de nada. Eu sei que para adorar a Deus a gente não precisa de nada, só precisa de Deus, ter fé em Deus. Essa é a realidade. Então o diabo tenta te prender em pecado, em mentira, para você não fluir. Mas se você é um discípulo, se você permanece com fé, presta atenção, permanece na fé, permanece na palavra, permanece como discípulo, você é liberto. Você é liberto pela fé, pela confiança em Deus, pela presença de Deus na sua vida. Tem gente que, eu sou esquecido, ninguém me ama, ninguém me quer, Deus não me escuta, irmão, você é um escolhido, um ungido, o diabo, o inferno treme como te vê. O que ele quer é te neutralizar. Eu já te falei sobre a guerra espiritual é neutralizar. Não há... Então, meu irmão, você não pode ser neutralizado, senão você perdeu a batalha. É isso que o inimigo quer. Para isso você precisa crer em Deus, confiar em Deus, continuar crendo, continuar na palavra, continuar fazendo a vontade do Pai. Aleluia? Glória a Deus. No 35 ele fala, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Você só é livre mesmo em Cristo Jesus, na palavra de Deus. É por isso que eu fiquei um tempo tentando entender, orando a Deus nas campanhas. Toda semana a gente fazia aquelas filas de oração. E praticamente toda semana vinha uma pessoa aqui, alguns irmãos que vinham aqui e a gente orava e ficava endemoniado. E aí na outra semana de novo, e na outra semana de novo. E eu, Senhor, mas toda semana a mesma coisa? Porque não entendeu essa parte. Você só é liberto mesmo em Cristo Jesus. A gente pode orar, vai te aliviar. Se tiver um demônio pode cair, mas o ideal é o quê? Você está em Cristo, aceitar Jesus e andar com Ele. Com isso, o que a Bíblia diz? O que Jesus falou? Aquele que me ama será amado por mim e pelo meu Pai. Quem é que ama a Cristo? Quem obedece. Ele falou isso. Quem me obedece, quem está na minha palavra, igual ele falou aqui, me ama. E eu também vou amar. E nós vamos vir, eu e meu Pai, e vamos fazer morada nessa pessoa. Aí as coisas mudam. Quando Deus e Cristo mora em você, enche você, você ser cheio de Deus todo dia, cheio do Espírito Santo. Aí o inimigo não tem como te tocar. Perguntaram para um pastor, né, sobre isso, sobre o crente ser atacado, molestado por demônios e tudo mais. Ele falou assim, olha, o ideal mesmo é semelhante a uma panela quente. Uma panela quente, a mosca não senta nela, porque ela está quente. Mesma coisa a sua vida. Se enche de Deus, se enche do poder de Deus, do fogo. E aí você está com... A Bíblia diz que os ministros, os crentes, os ministros, os filhos são como labaredas de fogo. Aleluia. Quando você está em fogo, meu irmão, o diabo corre de você. Essa é a receita. Essa é a receita. Se encher de Deus.